Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais uma edição de vídeo aqui. Após uma prova de Fórmula 1 encerrada, o Grande Prêmio de Singapura, nós temos Lewis Hamilton como vencedor. O Timo Glock conseguiu um surpreendente segundo lugar com uma Toyota que foi questionada o ano inteiro, teve péssimos resultados durante o ano, e Fernando Alonso da Renault em terceiro. O fim de semana ficou mais focado, podemos dizer assim, pelas decisões da FIA em relação à marmelada do mesmo GP de Singapura do ano passado. Até tivemos um déjà vu durante os treinos, onde o Romain Grosjean acabou batendo exatamente no mesmo ponto e de uma forma muito parecida com que o Nelsinho Piquet bateu. Aliás, muro parece que foi um problema, uma constante de problema durante o fim de semana em Singapura, porque não só o Grosjean bateu, como também durante a prova nós tivemos batidas. Durante os treinos o Rubens Barrichello também bateu no Q3, até algumas pessoas dizendo que a batida do Barrichello no Q3 foi uma batida meio que intencional, porque ele sabia que já tinha um quinto posto e com a punição de 5 posições pela troca do câmbio já teria uma 10ª posição garantida. Então muita gente diz que para não arriscar foi melhor bater para manter a posição. A corrida em si foi um pé no saco, foi uma das corridas mais chatas da temporada. O Hamilton dominou do começo ao fim, como já era mais ou menos esperado. Só que há algumas coisas interessantes a gente pode notabilizar. A mais interessante delas foi a mudança de estratégia que o Button fez para poder chegar na frente do Barrichello. Na primeira parada ele já havia feito a mudança de estratégia, repetiu a mesma escolha de pneu para poder fazer o mesmo trecho de pista com o pneu duro, para só depois retardar a última parada para colocar o pneu macio, e com isso ganhou tempo em pista em relação ao Rubinho, que acabou chegando em sexto logo atrás do Jenson Button. Com isso, a diferença que era de 14 pontos foi para 15. Na minha modesta opinião, o campeonato pode efetivamente se decidir no Japão. A prova decisiva é no Japão. Se o Barrichello precisa que aconteça alguma coisa que provoque perda de pontos do Button, tipo bater, não terminar entre os 8 primeiros, se classificar lá atrás, precisa ser no GP do Japão. É claro, não é a situação ideal. O ideal é que, se o Button tivesse problema, fosse em Singapura, porque é muito mais difícil de ultrapassar. No caso do Japão, ainda mais no circuito de Suzuka, a situação é bem mais fácil do que comparada a Singapura. Mas se a diferença não diminuir, pelo contrário, se aumentar, se tiver alguma constante que aumente esta diferença entre Button e Barrichello, aí para mim o campeonato acabou e o Button vai ser campeão do mundo. A situação, na minha opinião, para o Barrichello se complicou, e se complicou consideravelmente. É claro, não é uma situação desesperadora, mas temos que lembrar que são 15 pontos em 30 pontos possíveis. São apenas 3 provas. Ele precisa contar com algum problema, e algum problema sério, em relação ao Button. Falando um pouco a respeito daquele chatíssimo caso do GP de Singapura do ano passado, muita gente no Twitter reclamando que não houve punição nem para Nelsinho Piquet, nem para Fernando Alonso. Eu concordo com esse pessoal, acho que deveria haver algum tipo de punição para os dois, porque afinal de contas o Briatore não fez sozinho, e tudo dá a entender que esta manobra toda, este tumulto todo feito na Fórmula 1, foi apenas para punir o Briatore, para dar uma punição para o Briatore, para tirar o Briatore da Fórmula 1. E mantenho a mesma opinião. Na minha opinião, a carreira do Nelson Piquet na Fórmula 1 está encerrada. Posso dizer pelo menos por enquanto. Ele pode tentar outros mercados como a Índia, até mesmo a NASCAR, se bem que no caso da NASCAR eu acho que o Nelson Piquet seria comido vivo, mas de qualquer forma vamos ver o que vai acontecer. Na Fórmula 1 eu acho que ele não entra tão cedo, não entra mais, vai ficar mesmo para os mercados norte-americanos. GP do Japão na semana que vem, já no dia 4 de outubro, a prova 2 horas da manhã, horário de Brasília, porque ainda não temos o horário de verão vigente. Um detalhe a ser considerado: prova no Japão em Suzuka, ou seja, prova que nos traz boas recordações e num circuito que é realmente sensacional. Gosto muito daquele circuito do Japão. Ok, qualquer coisa, fiquem ligados nos meus blogs, nos meus podcasts, vocês podem conferir mais informações por lá. Um abraço para todo mundo, bom restante de domingo, bom fim de semana e até a próxima.